never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can... Aí, tá bom. Oi, Samara, tudo bem? Tudo e contigo. Tudo bem. Obrigada por estar aqui também, mais uma vez, né? Saudade. Seguinte, conta aí um pouquinho sobre você, qual que é a tua relação com esse negócio de peso, de corpo, por que você me procurou, afinal? Então, pra mim a questão peso, corpo e tudo mais, acho que desde quando criança já era um problema, porque eu nunca fui uma criança muito magrinha, não era gordinha, mas eu sempre fui aquela criança da canela grossa, né, mais bonitinha, da coxa grossa, então assim, e aí às vezes eu olhava as meninas mais magrinhas e ficava pensando, tipo, ai, eu tô gorda, né, então, tipo, sempre foi a magreza em si sempre foi um padrão que eu busquei, e aos poucos eu fui percebendo que, assim, conforme eu ganhava peso, eu olhava pra trás e eu, tipo, gostava mais daquele corpo que eu tinha antes e que lá atrás eu considerava ele ruim. Então eu comecei a perceber que o problema não era meu corpo, e tava assim na minha cabeça. Sim. E aí, aos poucos, quando a gente foi conversando, tu foi me explicando o teu trabalho, eu comecei a pensar que acho que fazia sentido pra mim tentar entender um pouquinho mais de qual que era o real problema da coisa. Enfim, acho que o meu gatilho principal para te procurar foi esse. Eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa errada, porque eu nunca estava satisfeita com o meu corpo. E eu só valorizava Depois que passava, né? Depois que passava, exatamente. Legal. E daí, beleza, a gente começou, né? Fizemos algumas semanas. E quando a gente começou lá, qual foi as tuas primeiras impressões? Assim, o que você começou achando? Então, no começo era estranho, porque eu tinha que me propor algumas atividades que pareciam tão simples, mas na hora que eu ia fazer era bem mais intenso, era mais difícil do que parecia. Às vezes uma simples meditação de você parar e repetir um exercício, mentalizar algumas coisas era tão difícil porque parecia que eu não estava sendo sincera comigo naquele momento. Sim. Então, a primeira percepção foi essa. Eu achei que ia ser muito mais fácil, que a gente ia conversar, trocar umas ideias, mas pra mim o começo assim, foi mais difícil de eu... E até foi talvez uma expectativa minha de eu ter criado na minha cabeça que ia ser rápido o processo, que sei lá, na primeira sessão eu ia trazer uma fórmula milagrosa e que, nossa, ia tipo, ter um estalo na minha cabeça e tipo, tudo ia mudar, né? Ia fluir, né? E você viu que não era tão simples, né? Não foi tão simples. E aí, o que você começou a observar de mudanças já aí no teu dia a dia, na tua rotina? Quando você parou e percebeu, nossa, as coisas estão mudando mesmo? Então, eu acho que eu comecei a perceber a maior mudança, porque no começo eu usei, né, algumas ferramentas que você me passou, como um aplicativo para contar caloria, eu comecei a prestar atenção no que eu comia, e para mim sempre o que mais estava difícil é porque assim, eu vinha de uma época de hábitos saudáveis e eu não estava tendo resultado, e eu comecei a perceber que realmente o problema não estava na comida que eu estava comendo. Não era qualidade, né? Não era qualidade, exatamente. Mas foi legal, tipo, essas ferramentas para eu começar a olhar realmente o que eu tava comendo e perceber principalmente o que eu tava tirando do meu dia a dia, da minha alimentação. E eu acho que o principal estalo foi quando eu percebi que eu tava com medo da comida. Eu comecei a ter medo de arroz e feijão. Porque eu imaginava que se eu fosse comer arroz e feijão, eu iria engordar. Imagina. E assim, tipo, é comida, né, gente? Não era nada absurdo. Não era, sei lá, uma pizza que eu tava tendo medo. Sim, não era nada absurdo. Era comida de verdade. E aí eu pensei, não, tem alguma coisa muito errada na minha cabeça, porque eu tô tendo medo dos alimentos. Tipo, e eu não tava mais tendo prazer em comer. Sim. Tudo que eu comia, eu sempre comia pensando, mas será que isso vai me engordar? E a consequência era realmente eu engordava. Eu comia pensando naquilo e muitas vezes eu não aproveitava daquele momento, às vezes com amigos, ou eu sozinha mesmo, né, com relação à comida, eu não aproveitava porque eu estava sempre pensando
aquilo ia me trazer de peso. Sim. Nossa, acaba virando uma neurose, né? Exato. Legal. Legal não, né? Não era legal. E hoje, o que você viu aí de diferente? O que você já consegue identificar aí que aconteceu de mudança, assim, legal na tua vida? Então, pra mim, acho que a primeira coisa legal foi quando eu deixei o aplicativo de contar calorado pra mim começar a observar mais o que eu tava comendo e não ser escrava do aplicativo também. Sim. Porque ele é uma legal, mas eu comer sem pensar na caloria. Sim. Pela qualidade e principalmente eu comecei a me olhar e me sentir se realmente era fome que eu tava sentindo e principalmente o que fez uma grande diferença pra mim, que assim, eu nem lembro quanto tempo faz que a gente terminou o nosso processo, mas que vem até hoje, que eu, assim, fez muita diferença, que mudou muito a minha cabeça, eu senti quando eu realmente estou saciada. E assim, isso não significa que o prato vai estar vazio sempre. Sim. E não é ruim, né? Porque às vezes você tá num restaurante, sei lá, você pede pra levar pra casa. Ou deixa a comida, né, de lado, sei lá, divide com o marido, né, o que sobrou. Mas assim, na verdade, assim, resumindo, eu tenho controle sobre o meu corpo hoje, consigo vê-lo, consigo perceber quando realmente é fome, quando eu quero passar um pouquinho dos limites realmente por prazer de comer. Isso. E quando não, quando eu tô satisfeita e tá ok, sabe? E principalmente pensar, desenvolver o autocontrole mesmo, porque eu lembro até de um story seu onde você tinha ganhado um chocolate, se eu não me engano, da tua irmã, e passou o dia com aquele chocolate. Eu comecei a levar muito isso, né? Tipo, quando eu me deparava com um chocolate que fosse, ou até a vontade de um determinado, sei lá, no meio da tarde, a vontade de comer. Eu tenho o problema de ter uma padaria muito perto do trabalho. Às vezes você sente o cheiro do salgado frito lá e te dá vontade. Sim. E perceber, ter o autocontrole, sabe? Não deixar a comida, não deixar a tua cabeça te dominar nessa situação. E é uma coisa que eu consegui trazer até hoje, assim, não é perfeito. Tem dias que a gente tem... mas normal, né? Normal, você quer comer um pouco a mais, ou você tá numa situação em que... você quer se permitir mesmo, e é isso mesmo. Nós somos seres sociais e estamos aí pra isso mesmo, ninguém é robô, né? E foi muito legal porque, assim, hoje eu não sinto mais aquele desespero de que tudo vai me engordar. Sim. Eu consigo realmente comer com prazer, desde uma salada até um arroz e feijão, e não ter mais, não entrar em pânico com isso, pensando na balança, né? Legal, muito bom. E como que toda essa mudança, esse autocontrole, tudo mais que você conversou aí com a gente, afetou o teu relacionamento consigo mesmo? Então, essa é muito legal, né? Olha, foi muito, pra mim, acho que a parte mais marcante, e eu conto pra todo mundo, né, nesse processo, foi a parte da roupa, né? Acho que eu não vou entregar, não vou dar spoiler aqui de como é que funciona, né? Eu acho que todo mundo tem que viver esse momento aí meio de surpresa como foi. Mas foi muito... Eu comecei a perceber algumas coisas em mim que... talvez eu tava, além da comida, apegada num corpo, numa situação e até em roupas de um tempo atrás. E assim, as coisas mudam, até o teu estilo de se vestir ao longo da vida vai mudar. Sim. Então o tipo da roupa sempre vai ser outro. E a gente às vezes acaba se apegando em algumas coisas assim. E eu acho que o principal ganho disso tudo é que eu aprendi a ter prazer de me olhar, de me cuidar, de olhar no espelho e dizer assim, não tô perfeito, não é aquele corpo sarado de revista que todo mundo gostaria de ter, mas é o meu corpo, então vamos cuidar dele. E isso me ajudou a seguir em frente com o objetivo de me cuidar e não de emagrecer. Sim. Então, hoje em dia, quando eu penso, eu não tenho a rotina de exercícios ideal ainda que eu queria, mas quando eu penso em fazer exercício, quando eu olho e falo, pois é, né, tem uma celulite aqui, se eu fizer um pouquinho mais de exercício, ela vai melhorar. Mas, tipo, não
maltratar o meu corpo por causa daquela celulite que existe, né? Então, essa foi uma mudança muito grande. E eu acho que além de tudo isso, de aprender a gostar do que eu tava vendo no espelho, eu comecei a gostar muito mais de ver fotos. Eu ia gostar de tirar mais fotos, né? E me sentir bem com o que eu via, não ficar neurótica. Pra quem se escondia das câmeras. E o mais legal, eu aprendi a gostar de comprar calça jeans. Que era uma coisa que eu percebi que assim, eu evitava há tempos. Talvez ficava pegada ali em calças que não serviam, mas que talvez se servissem, não fariam nem mais o meu estilo. Eu acho que hoje, se eu voltar nelas, não vou voltar porque elas já foram embora, mas se eu voltasse, elas me serviriam. Sim. Mas talvez não fizesse sentido pra mim. E eu tava muito apegada naquilo. Então, quando eu liberei aquilo, eu dei espaço pra mim me cuidar, pra mim ver outras possibilidades. E o prazer de voltar a comprar roupa, de se sentir bem, não era nem pela questão de tamanho, mas de se sentir bem, sim, de colocar alguma coisa pra fazer feliz, né? E não só um número lá na hora de você escolher a roupa. O tamanho da roupa. Muito bom. Nossa, dá tanto orgulho ver você falar. E hoje você se imagina sendo aquela Samara lá do começo, que tinha medo do arroz e feijão? Não, porque é libertador, assim, eu passei por algumas situações depois que eu parava e olhava, depois que a situação acontecia, eu falava, nossa, como é que eu teria reagido antes, né? Sim. Por exemplo, uma viagem em que a gente se deparou num restaurante que tinha tudo muito gostoso, uma comida, assim, muito caseira e tal. E, gente, eu comi tanto, mas comi tanto. E eu me senti com a consciência pesada daquilo. Tipo, era um momento e tava tudo bem. E aí, eu pensei, nossa, eu não tô com a consciência pesada por ter comido, né? Tipo, fui lá, comi bastante e repeti ainda e, tipo, tava tudo bem, sim, né? No outro dia, volta pra tua rotina. E quando passou, daí no outro dia que eu me dei conta, eu falei, nossa, eu comi pra caramba ontem, porque, tipo, no café da manhã eu não tinha fome ainda, né? E aí, eu falei, nossa, e tá tudo bem. Tipo, eu não fiquei me sentindo mal em outros momentos, nossa, eu ia estar me culpando por uma semana, por uma pizza que eu ia comer. Sim. Então, essa sensação de você ter o controle das coisas, de você aproveitar o momento, eu acho que nunca mais eu quero ser aquela pessoa que tem medo. Não vai mais, agora não volta mais. E só pra gente encerrar e finalizar, já queria só que você desse um conselho pra quem tá aí batendo a cabeça ainda, procurando uma luz no fim do túnel. Você acha que tem uma luz no fim do túnel? Então, eu acho que assim, não existe... Quem te acompanha, eu acho que já deve ter, se não acompanha, eu acho que é bom começar, porque tem umas coisas muito valiosas aí. Não existe milagre. O emagrecimento em si, às vezes, pode não ser o teu único objetivo e você não tá percebendo porque você tá tão focado naquilo e às vezes isso vai te tirar tantos outros prazeres da vida, você vai estar focado nisso, mas eu acho que o principal que todo mundo tem que ter consciência é que não é do dia pra noite. A gente fez, se eu não me engano, foram 15 sessões, né? 15 sessões. Porque quando chegou na 10ª, eu falei, não consigo andar sozinha ainda. Eu preciso de mais um pouco. E assim, durante o processo, no começo, acho que talvez eu fiquei mais aflita, porque eu não tava vendo o resultado na balança. Até o dia que eu fui obrigada a esconder a balança. Nossa, fez um bem danado, porque aí eu comecei a entender o processo, comecei a olhar pra mim e não pra um número, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco os olhos da balança, olhar pra gente, olhar pra saúde, olhar pro que a gente tá fazendo mesmo. E foi a partir do momento que eu fiz isso, que quando eu menos percebi, a balança começou a descer. Então, assim, foi depois que a gente realmente finalizou o processo, que eu acho que eu comecei a me desafiar, tipo, andar sozinha, né, sem ter a ajuda da Geise, que eu fiquei, não, eu tenho que, né, eu não posso colocar tudo isso a perder, eu tenho que me ajudar. Uhum. E aí foi o esforço que eu fui fazendo e esquecendo a balança, porque o dia que eu subi na balança eu já tinha perdido 2 quilos e eu nem tava ligada. Uhum. Eu só tava com aquele objetivo de que não, eu vou comer direito, eu não vou ficar me preocupando,
vou fazer o exercício sem, tipo, ser uma obrigação. Eu vou encontrar alguma coisa que eu goste pra fazer e que seja pela saúde, né, pelo meu bem-estar. Gente, dali só foi. É aquela coisa, né? Você tira o foco do objetivo e coloca o foco no processo. E Exatamente. daí o objetivo é só consequência. E assim, hoje eu tô num processo de mudança que eu não tô conseguindo fazer exercício como eu fazia antes. Então eu tô muito mais parada. E, gente, a balança continua descendo. E assim, por mais que eu tenha momentos em que eu, né, aproveite e como um pouquinho mais, ou como alguma coisa que não seja lá tão saudável, a balança tá igual, eu não tô engordando como tava antes, sabe? Tá sendo, pra mim, assim, foi um processo maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo. Quem não tiver a oportunidade de fazer o processo que a gente acompanha, ela dá muita dica aí. que você acompanhar 10% do que ela fala aí no Instagram, acho que já dá pra você tirar muita coisa legal. E, cara, eu acho que só tenho a agradecer a Geise aí, porque depois de muito tempo, foram quase 3 anos, né, na luta pra perder um peso que eu ganhei em 3 anos, e eu não conseguia de jeito nenhum, tava brigando sempre com a balança. Em meses, esse peso foi embora, sem esforço, sem sofrimento. Foi, talvez teve um pouquinho, né, de esforço ali, mais mental do que físico. Sim. Né, que você trabalha muito mais a tua cabeça do que tivesse trabalhado um pouco mais o físico, tinha ganhado mais resultado ainda. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, gente. Ai, que bom, que legal. Adorei teu depoimento. Tô bem orgulhosa de tudo, do teu processo. Você deu pra ver o teu esforço quando você se esforçou e colocou em prática tudo que a gente conversou. E é isso, agora você só tá colhendo o resultado do teu próprio esforço mesmo. Parabéns, de novo. Então tá bom. Tchau, Samara. Obrigada mais uma vez. E até mais. Deixa eu...